Estamos de volta com a lição de número 5, classes de adultos. O título é Uma Igreja Cheia de Amor. Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Atos 4:32 a 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Neste texto de Atos, observamos a igreja de Jerusalém que floresce com um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho, mostrando que a partilha, o amor cristão, a fraternidade e o amor mútuo foi a marca da primeira igreja, uma igreja temente a Deus, cheia do Espírito Santo e que amava, não é? Os irmãos amavam-se uns aos outros, obedecendo o mandamento do Senhor Jesus. Veremos que o amor de Deus se manifestou na igreja primitiva e ela foi capacitada para enxergar as maiores necessidades e buscar caminhos para que essas carências fossem atendidas. O amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. A primeira parte da lição fala sobre o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã, o desafio do crescimento e a vida interior. Nesse tópico, vamos resumir da seguinte forma. Lucas, nesse ponto do versículo 32, ele diz que a multidão dos que criam. Ele quis dizer o grande número, a reunião, a assembleia daqueles santos que na época da igreja primitiva todos criam, a multidão dos que criam. Então, a reunião dos cristãos que serviam ao Senhor. A igreja havia começado com 120 discípulos, agora uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande, numerosa. Então, o desafio do crescimento é muito grande, porque vemos que quando a igreja de Jerusalém começou a crescer em escala geométrica, foram se multiplicando também os problemas, os desafios, e como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, vamos ver como ela se comportou com o novo número, com milhares de irmãos agora servindo a Deus. A vida interior, ela expressava o coração e a alma, não é? Mostrava a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo havia capacitado a igreja de forma poderosa para cumprir a missão que Deus havia lhes confiado. Para a tarefa do evangelismo, mantendo todos os crentes unidos internamente. Então,
Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor. Vamos para a segunda parte, onde o amor como manifestação da graça. A graça de Deus nos foi dada e o amor é uma manifestação da graça. Observamos aqui também no segundo subtópico a graça como favor imerecido e observamos como Deus trabalhou na vida daqueles primeiros cristãos. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. O apóstolo Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 33. A graça como favor imerecido é outro aspecto que nós podemos comentar aqui. Em todos eles havia abundante graça. Deus havia derramado esta graça a todos e eles agora estavam abundantes. Essa graça de Deus se revelou no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre comunhão e prática dos dons espirituais. Por último, nós vamos ver aqui a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade, propriedade e compartilhamento e um exemplo de voluntariedade. A igreja ela foi voluntária e compartilhou de todos os seus bens e seus haveres ali para com os menos favorecidos, para com aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham alguma coisa, então repartiu de modo que não lhes faltava coisa alguma. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Portanto, devemos observar o que a palavra de Deus nos diz sobre o amor, companheirismo, a fraternidade, compartilhamento e voluntariedade. Observamos que a lição conclui dizendo que o amor de Deus foi derramado no coração daquela primeira igreja, ou nos corações dos irmãos daquela primeira igreja, mobilizando os cristãos a socorrerem os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificavam a dar do que lhes pertencia. Havia um compartilhamento voluntário, o querer ajudar os demais. Não há igreja cristã verdadeira sem identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia se auto-intitular de cristão e se dizer verdadeiro cristão. O amor se realiza no atendimento da necessidade ao próximo. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe poderosamente a todos vocês. Até a próxima, se Deus nos permitir, com a lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Deus abençoe a todos. Até uma próxima aula.